because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. E eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delirium Nerd, da Lente Escarlate. Você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós voltamos ao formato Drops para trazer para vocês as entrevistas que a gente fez com 3 atrizes do filme As Duas Irenes, dirigido por Fábio Meira. Nós conversamos com a Priscila Bittencourt, que interpreta a primeira Irene, Isabela Torres, que faz a segunda, e Inês Peixoto, que interpreta a Neuza, a mãe da segunda Irene. Esse filme tem como ponto forte justamente a força, o impacto dessas atuações. A história mostra Irene, a filha do meio de uma família tradicional, com 13 anos, que descobre que seu pai tem outra família e outra filha, também chamada Irene e também com 13 anos. O contato das duas meninas provoca alterações no comportamento de ambas e traz a promessa de desestabilizar as estruturas familiares. O filme trata muito sobre o local da mulher nessas estruturas. A Samantha escreveu uma crítica sobre esse filme, não é, Samantha? E o que você achou do filme como um todo? É verdade, é um filme que eu gostei bastante, achei um filme super interessante, porque apesar de ser um drama, acredito que seja um filme que flerte muito com o cinema de gênero, de horror, fantasia, porque ele trabalha com muitos elementos desse tipo, como um eterno tic-tac do relógio na casa da primeira Irene, o ronco do pai, os mosquiteiros nas camas, o tom das cores daquela casa que parece uma casa meio mal-assombrada, que vai dar um pouco do tom do filme daquela menina que quer sair daquela casa que não lhe acolhe mais para descobrir o mundo, que eu acho que o filme é muito mais sobre isso, na verdade, né? Muito mais do que a Irene que descobre que o pai tem uma outra família, mas essa Irene que quer descobrir um mundo além da sua casa, além da sua janela, das suas portas, né? Então ela vai pro mundo e ela descobre essa outra Irene que é o seu duplo. Então eu acho muito interessante nesse sentido a gente pensar de como a gente emula muitas coisas do que a gente pensa também da nossa vida, da nossa realidade, pro outro, né, o que está fora de nós, aquele papo a grama do vizinho é sempre mais verde, né, acho que pode perpassar um pouco por aí. Inclusive a fotografia do filme diz muito sobre isso também, né, e aí eu gostaria de ressaltar, como disse a Isa, por ser um filme muito calcado no feminino, ele também tem uma equipe muito feminina, né, porque muitas das principais funções do filme são feitas por mulheres, como a direção de fotografia, pela Daniela Carrias, o roteiro, apesar de ter sido escrito pelo próprio Fábio, ele foi feito em colaboração com a Gabriela Mancini e a Ana Paro, a direção de arte também está muito primorosa e é super... a direção de arte você percebe que realmente os elementos em cena são pensados de acordo com a narrativa do filme, que foi feita pela Fernanda Carlucci. Então, assim, realmente é uma equipe de muitas mulheres em cena. Preparadora de elenco também, que é a Verônica, ela também era uma mulher. Então, assim, acredito que muitos elementos que compuseram a equipe desse filme deixaram ali com uma cara realmente que pensava, de fato, de forma interessante o universo feminino. Então, nesse sentido, é um filme que eu achei que foi muito feliz. Muito bom. Então agora vocês vão poder conferir a entrevista que a gente fez com a Priscila Bittencourt e a Isabela Torres. Então, ouvintes, nós estamos aqui hoje com a Priscila Bittencourt e Isabela Torres, desculpa.
que interpretam as duas Irenes do filme de mesmo nome, do diretor Fábio Meira. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é que esse filme é o primeiro filme, né, da carreira de vocês, então já foi uma experiência bem interessante. Vocês já começaram como protagonistas, com papéis bem fortes, né? E como foi para vocês já começar com esses papéis assim tão importantes dentro da produção? Acho que foi uma experiência única, né? A gente nunca imaginou que ia repercutir tanto, que ia dar tudo isso. Então é muito incrível estar fazendo parte disso tudo, principalmente agora que tá dando visibilidade a tudo. E quando a gente tava gravando, a gente só tava lá inteira e fazendo o que tinha que fazer, e agora deu isso tudo, né, Pri? A experiência de outro mundo, porque eu sempre fiz teatro, balé, contemporâneo, mas o cinema é diferente. Tudo tem que ser mais contido, tem que usar tudo aquilo e jogar nos olhares, não é? Então acho que foi uma experiência muito interessante para ser o nosso primeiro filme e também fazer com atores, né, bons, maravilhosos, experientes demais. Foi uma experiência única, igual a Isa falou, e tudo muito mágico, assim. Sim. Inclusive eu ia perguntar isso pra vocês, que eu vi que vocês duas têm experiência anterior com dança, né? Sim. Então, o quanto essa questão da dança influenciou, até em termos de ritmo, de posicionamento de corpo, na construção das personagens. A gente tava até pensando nisso, porque a gente é totalmente o oposto das nossas Irenes. Eu sou mais tímida, eu sou mais na minha, e a minha Irene, ela é mais solta, ela é mais expressiva. Então, eu sempre fiz hip hop, street, raga, danças urbanas. E isso foi muito importante, porque na hora de atuar, essa era a minha bagagem de subir no palco e apresentar, e essa atitude que tem na hora de dançar, né? E se posicionar com uma ousadia, né? Exatamente. Sim. E a minha, igual a Isa falou, é pro oposto, entendeu? Eu sou mais assim, pra frente, não sei o que, minha Irene é mais tímida, mais, né, introspectiva. Então, eu acho que é muito interessante isso, porque um dos únicos fatores que a gente tem que igual as nossas Irenes é a dança, porque eu fiz balé clássico, então a minha Irene, ela é muito clássica, ela é delicada, então acho que isso a gente puxou muito para as nossas Irenes, e que é uma coisa natural, porque a dança envolve muito o corpo. Muito, total. E se a gente já tá dançando faz tempo, a gente vai ter isso naturalmente com o corpo que mostra no personagem. Então foi uma das únicas coisas que apareceu do personagem nosso, no personagem. Sim. Bem interessante. E sobre a forma como vocês se identificam, e no caso a oposição entre vocês e as personagens, né? As personagens, elas tinham 13 anos no filme, vocês eram um pouco mais velhas quando interpretaram elas, né? E com esse olhar agora, em retrospecto, pensando vocês com 13 anos, como é que vocês se identificam com essa forma como o filme retrata a adolescência, o crescimento? Eu acho que quando a gente já estava gravando, a gente realmente estava passando por aquilo. Porque além da gente estar gravando, a gente estava vivendo aquilo, era realmente real. Então, isso é interessante, porque tem essa coisa da nossa fase de ir no cinema, tá, os meninos no parque, e dessa relação de amigas, e isso é gostoso, porque é a nossa fase, né? E a Pri, por exemplo, foi o primeiro beijo dela, de verdade. Então acho que foi pra marcar mesmo, eu tava muito nessa fase. São experiências que se misturam. Sim, total. A gente, e é legal porque comunica muito com várias idades, porque, por exemplo, o filme já comunica com a família inteira, vamos dizer assim. E é legal que as pessoas mais velhas também se comunicam com os jovens do filme, porque tem essa questão da nostalgia. Então, isso é interessante. Até isso de que o filme não se passa em nenhum período de tempo específico, né? Que era algo que eu fiquei me perguntando, porque eu vi que tinha mobiliário que era da década de 50, 60, coisas que já eram dos anos 80. Sim. E aí isso passa por várias pessoas diferentes da família, né? E a questão também não é necessariamente só as meninas, mas as relações familiares. Claro, também, né? É toda a história por trás, né? Sim, e a questão da época, não dá muito pra saber se, na verdade, é uma cidadezinha que foi perdida no tempo, ou se realmente, né, ali era o anos 60, 80, que tem as dúvidas, né, nas geladeiras, na enceradeira. Então, aí é de cada um pra saber. Aberto a interpretações. Exatamente. Né? E pensando nessa diferença entre os personagens de vocês, né? As duas Irenes, elas têm
papéis opostos na sociedade, né? A Irene e da Priscila, ela tem essa coisa da família tradicional, dos rituais ali da debutante, dos bons costumes, né? E a Irene da Isabela tem essa coisa da liberdade, da experimentação, que ela até influencia a outra Irene, né? Sim. E como é que vocês se viram nelas nesse sentido e quais as dificuldades para encarnar essas diferenças? Eu acho que elas têm essa questão de serem totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo elas são irmãs, filhas do mesmo pai, então tem essa relação de admiração. E não é só dela porque eu sou mais assim, eu também tenho pra ela, eu que vou buscar ela uma hora pra gente andar de bicicleta, depois que a gente briga. Então é isso, as duas são um espelho, elas se refletem uma na outra, então isso é interessante porque elas se misturam, exatamente isso, acho. Dá pra ver a questão de como uma influencia a outra, né? Cada uma, a personalidade delas vai se mesclando, né? Sim, até no final do filme, se você reparar, os olhares mudam muito de acordo com quando a gente se mistura. Isso é muito interessante. E voltando a essa questão que vocês tinham essa experiência anterior com a dança, né? Mas vocês já tinham interesse em trabalhar com cinema ou com atuação, teatro, alguma coisa assim? Eu sempre quis ser artista, eu sempre tive essa coisa, porque minha família é muito artista, então minha mãe sempre me empurrou pra isso e eu sempre amei. Eu fiz balé, né, teatro contemporâneo, e eu sempre gostei muito de criar também, escrever muito, ler, cantar, então eu acho que eu queria sempre ser dessa área, mas eu nunca pensei que ia chegar tão longe, eu só sempre quis viver da arte, seja lá como for, entendeu? E eu nem imaginava, só depois que eu comecei a pensar, assim, e agora eu tô fazendo um curso de teatro, e é isso, tô aberta agora. E vocês gostam de assistir filmes, de consumir cinema, assim, no geral? Sim. Eu vejo muito filme, o tempo todo. Eu vejo um filme, pelo menos, por dia, assim. Agora eu vejo mais filmes internacionais, assim. Eu acho que eu tenho que enfiar um pouco mais na cultura brasileira, porque eu vejo muito filme hollywoodiano, entendeu? Eu gosto muito do Tim Burton, meu diretor favorito. Então, eu acho que agora eu tenho que pegar um pouco mais da cultura brasileira, nacional. E nessa deixa, eu ia pedir pra vocês pra indicar para os nossos ouvintes algum filme que vocês gostem muito, ou filme preferido de vocês que tenha uma mulher como protagonista ou um grupo de mulheres. Cisne Negro. Cisne Negro, sim. Top. Muito bom. E então a gente deixa essa recomendação para quem quiser assistir o filme As Duas Irenes. Ele estreia no dia 14 de setembro agora. Maravilhoso, muito obrigada. Obrigada. E agora vocês vão ouvir a entrevista realizada com a Inês Peixoto. Eu tô aqui agora com a Inês Peixoto, que interpreta a Neuza, que é a mãe da segunda Irene no filme, dessas duas Irenes. E nessa entrevista, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é sobre a posição que essas mulheres têm na sociedade, né? Então, a Neuza, ela tá nesse lugar de ser a segunda esposa dentro da visão dessa tradição, né? Enquanto a outra, a mãe da outra, Inês, ela tá num lugar de uma família muito mais tradicional, com os ritos, e a Neuza, ela tem a coisa de ter uma liberdade um pouco mais marcada, né? Sim. E então, como foi trabalhar com a sua personagem nesse limiar entre essa sociedade, essas tradições que estão sendo expostas ali? Então, a Neuza tem isso mesmo, né, que você falou. Ela é uma mulher que ela estaria ela não está inserida, né, nessa oficialidade da família, apesar de que ela mantém isso como se fosse oficial, né? Ela vive em cima de uma ilusão, né, de que ela tem um núcleo que é só dela, né, ela e da filha da Irene, com esse marido que ela acha que viaja, né? Mas eu acho que o Fábio coloca no roteiro dele a Neuza inserida de uma maneira muito especial, assim, porque ela é uma mulher que trabalha, né? Ela é batalhadora, ela é super alegre, ela é livre, sim, talvez por fazer parte de uma classe social diferenciada, né, da Mirinha. Ela é uma mulher mais livre, né? Ela tem uma relação mais livre com a filha dela também, né? Com a Irene.
As duas gostam de short, costas de fora, esmalte vermelho. Elas não têm medo de ser felizes, elas não têm medo de ser faladas, né? Tipo assim, numa cidade do interior, né? Explorar as possibilidades do corpo também, né? Elas são totalmente solares, né? E é isso, assim, eu acho que a Neuza, ela tem uma tristeza velada por essa situação, né? Isso aparece em alguns momentos do filme, mas ela tem uma relação com a vida feliz, digna, né? Uma relação muito amorosa com essa filha, com o marido, né? Então acho que dentro daquele universo ali, daquela periferia da cidade que ela vive, ela está inserida ali numa boa, assim, sabe? Ela parece que não frequenta outra parte da cidade, né? No filme ela fica só por lá, né? Que até é interessante como essas duas famílias nunca se cruzaram antes, né? E essa suposta ignorância de ambas as esposas uma em relação à outra. Eu não acredito muito que elas não saibam, não. Assim, tem algumas pistas no roteiro, no filme, que a gente intui que elas sabem da existência de uma da outra e elas aceitam, né? Esse pacto que elas fazem com o Tunico de aceitar essa bigamia mesmo deles. Assim, eu acho que a Mirinha, ela fica numa posição mais segura, ela mais dura na casa dela, vive lá dentro, inserida mais nesses códigos sociais, né, da alta sociedade lá da cidade. E a Neuza, ela tem momentos de sofrimento, a gente sente que ela é mais fragilizada com isso, mas, né, aceita. Mas é isso, assim, eu acho que elas sabem, sim, mas aceitam, elas têm uma aceitação triste, né, tristonha disso, que felizmente ele coloca no roteiro essas duas filhas, né, essas duas meninas que ambas pariram e que vem assim como um farol para um novo comportamento, né? Elas são de uma geração que não aceita mentira como base de nenhum relacionamento, seja a verdade qual for, né? Então isso é muito bem colocado, assim, as mães aceitam essa situação. E esse papel secundário, às vezes as meninas, elas se colocam com agência em cima das situações, né? É isso aí, essas duas, né, as duas Irenes, elas lançam mão desse protagonismo de escolher também, assim, não queremos mais a mentira, nós queremos a verdade, seja ela qual for, né? E essa certa tristeza, essa certa melancolia que perpassa a Neuza, às vezes é expressa de uma forma muito bonita através da música dentro do filme. Exatamente, eu falei isso há pouco aqui, né, essa coisa, quem que não escuta uma música e não chora, né, as suas dores, né, quem não tem uma música que ela canta, que aquela música é um sofrimento, mas que gosta de cantar, né, eu acho muito bonita, né, ela trabalhando lá, costurando e escutando Índia e chorando, né, claro que ela tem essa tristeza, né, porque no próprio filme, quando a Irene, né, filha da Mirinha, vai na casa, ela pergunta, a senhora mora sozinha? Ela sabe que não, né? Mas ela fala, Deus me livre, né? Então, assim, a gente percebe que a Neuza é uma mulher mesmo que quer ter a casa cheia, quer ter o marido, quer ter a filha. Ela não gostaria de morar sozinha. Então acho que ela aceita isso aí, essa situação toda, para ter esse núcleo. Né? E você faz parte do grupo Galpão, né, que é um grupo de teatro, e também já participou de trabalhos com TV e trabalhos anteriores no cinema, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças e essas dinâmicas de trabalhar em cada um. Poxa, assim, eu acho que assim, eu sou atriz, assim, então a minha grande paixão são personagens, sabe? Quando eu ganho uma personagem, eu cuido dela o melhor que eu posso, seja ela no teatro, na televisão, no cinema, né? Acho que o ator, ele quer personagens, né? Então, essa oportunidade de transitar, né, pelo teatro, pelo cinema e pela televisão é muito legal, sabe? Porque é tudo uma questão de composição, né? De graduação, mas os princípios, eu acredito que eles
eles são mesmos, assim, sabe? O ator, ele tem que estar pronto para o jogo, em cena, ele tem que estar ligado no outro, né? No que o outro pode te oferecer. Tem que estar relaxado e concentrado. São princípios básicos da cena no teatro que eles vão te fortalecer também nas outras plataformas de trabalho, digamos assim, né? Então, é uma delícia quando você tem a oportunidade de experimentar essas graduações, né? Porque são realmente diferentes. E para finalizar, eu vou pedir para você fazer uma indicação para os nossos ouvintes de algum filme ou filmes ou algum material que você tenha preferência, que tenha um protagonismo feminino, pode ser na frente das câmeras ou pode ser atrás, da forma que você preferir. Tá, poxa. Nossa, tem tanta coisa bonita, né? Essa semana mesmo, né? Vamos pegar um trabalho mais atual, o filme Como os Nossos Pais, da Laís Bodansky, né? Ela é diretora e a protagonista também. A mulher é um filme que trata questões, né, da mulher de uma maneira muito legal, muito bacana o filme. Eu aconselho, é um filme que está nos cinemas, um filme nacional, que merece ser visto. É um filme muito bacana, com tudo bacana, elenco, a história e essa coisa, né, já que o site, né, tá aí para a gente criar um foco nas mulheres, é um filme que lança um super foco em questões da mulher, dessa mulher de hoje, assim, é muito importante. Tá bom, obrigada. De nada. Então, ouvintes, vocês assistiram o filme As Duas Irenes? O que vocês acharam? Vocês gostaram desse programa nesse formato Drops? A gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esses programetes que nós estamos lançando. E, por favor, mande seu feedback para o nosso e-mail, cinemafeitoporelas@gmail.com. E siga a gente também no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd Feito por Elas. É isso, até mais, até o próximo programa. Obrigada, tchau, tchau.